Olá, meus amigos do agro, sejam novamente bem-vindos ao canal da D&D Agro, em parceria com a AgroMil, trazendo aí sempre notícias atualizadas do mercado. Trouxemos aí para vocês hoje o relatório da Conab, uma atualização aí, fazendo um comparativo com o relatório do SDA, tá? Acho que ficou muito bacana hoje aí as informações, e fica legal aí para nós entendermos aí as diferenças aí com relação aos números apresentados pela Conab e pelo SDA. Tá? Principalmente com relação aí às diferenças de metodologias. Bom, já que demos essa introdução, vamos aí às notícias do mercado. O mercado de soja aí caiu de forma mais forte na data de hoje, na faixa de 2,20% a 2,5%. Nós tivemos as cotações de setembro, novembro, janeiro e março aí cotadas abaixo de $10 por bushel, né? É a cotação mais baixa aí desde o ano de 2020. E o mercado vem caindo e perdendo força desde que a safra americana começou a se desenhar uma safra cheia. Conforme o tempo aí acabou andando e a safra americana cada vez mais se confirmando, nós vimos aí o cenário aí de queda aí de preço realmente aí vindo para baixo aí, ó. Então nós tivemos as cotações caindo aí de forma mais forte a partir do mês de maio. Com relação ao motivo da queda, continua sendo a safra, o relatório divulgado na data de segunda-feira. Nós também tivemos aí a questão do petróleo, que não ajudou, acabando trabalhando aí praticamente a quase 1% de baixa. E as condições de lavoura americana que continuaram se mantendo aí na casa dos 68%. Nós trouxemos aqui para vocês um demonstrativo dos números USDA e Conab, voltando a repetir um pouquinho da questão do relatório do USDA, onde os estoques americanos no relatório de agosto ficaram quase 29% acima do divulgado em julho, um número aí 16% acima da expectativa. Quando a gente olha aí em questão de estoque mundo, nós tivemos um acréscimo aí de quase 5% nos estoques mundiais. A safra americana veio aí com 3,5% de aumento, 2,6% superior à expectativa. Então, devido aos números terem vindo aí acima da expectativa, esse acabou sendo um fator aí que tem pressionado o mercado aí desde segunda-feira. Nós também trouxemos hoje aí os números da Conab. A Conab praticamente repetiu o tamanho de safra aí no Brasil, 147,38. O SDA trabalha aí com 153 milhões, tá? Não vamos entrar aqui muito no mérito de quem está certo, né? Mas a gente tomou um cuidado de fazer uma análise em relação aos números de exportação, onde nós também temos uma divergência, né? A Conab fala em 92,4 e o SDA fala em 105 milhões de toneladas, né? Nós trouxemos aí um número conforme a Conab de 92,08 e conforme o SDA em 103,8. Por que nós temos essa diferença em relação ao número SDA e Conab, mesmo até dentro da nossa análise? Porque eles trabalham com períodos diferentes, tá? A Conab ela trabalha com relatório 1 de janeiro a 31 de dezembro, já o SDA trabalha com relatório aí de 1 de outubro a 30 de setembro, tá? Então parte dessa diferença aqui nós estamos vendo principalmente pelo esse período de captação dos dados aí, tá? Base o período que o SDA faz a sua captação de dados e projeta 105, nós acreditamos aí no número próximo de 103,8. Já trabalhando no mesmo período Conab, que projeta 92,4, nós projetamos aí 92,08, né? Isso demonstra aí a nossa queda aí, na verdade, aí de estoques que estamos tendo aí nos últimos 4 anos. Os estoques do Brasil aí caindo de 9,3 para praticamente 6 milhões, 3,3 e vindo agora para 3 milhões. Isso sempre base em números aí Conab, tá? Com relação aos prêmios, tá? Nós aqui temos aí uma alta hoje aí no agosto e setembro na faixa de 10 a 15 cents, tá? Nós tivemos aí o fevereiro falando aí na faixa aí de 5 cents. E o que nós percebemos aqui em agosto de 2023, gente, só fazer um entendimento por que nós estamos falando que os nossos preços hoje não estão tão competitivos, estão perdendo competitividade perante ao mundo. Nós trouxemos aqui o comparativo, onde em agosto de 2023 nós tínhamos os prêmios nos Estados Unidos na casa de 95 acima
e no Brasil 80. Ou seja, a soja brasileira era 15 centes mais barata que a soja americana. Por isso que a gente viu aí realmente uma exportação agressiva ainda no último trimestre do ano passado. Já em relação a esse ano, nós já observamos que a soja brasileira está custando 120 acima, contra a soja americana a 55 acima. Tá? Obviamente que hoje o Brasil ele tem um frete mais barato que o americano, mas não cobre toda essa diferença. Tá? Então hoje a gente deve ver migrar com bem mais força realmente a demanda para a soja americana, já dentro aí de outubro, novembro e dezembro. Por isso que com relação à exportação nós vemos aí poucas chances de uma grande alta nos prêmios. Pode subir por uma necessidade, principalmente em questão a tops logísticos, mas olhando uma questão aí de competitividade junto ao mercado externo, a gente vê poucas oportunidades aí. Já em relação aqui à safra 25, fevereiro e março, né, os prêmios também reagiram um pouco. Isso tem acontecido aí desde julho, principalmente quando nós vimos aí uma redução aí no Farm Selling de 2025. Tá? Então é bom ficar atento, né, que se realmente o Brasil vier com uma safra de 169 milhões, nós devemos ter dificuldades em ter prêmios aí nesses níveis aí para 2025, falando no período aí de fevereiro, março, que é a safra. Obviamente que se nós tivermos aí uma frustração de safra, um atraso de safra, nós podemos ter esse cenário aí um pouco alterado aí. Com relação aos preços da soja, devido a Chicago em queda e dólar em queda, nós vimos os preços aí cair no Brasil inteiro aí na faixa aí de 3 a 5 reais. Tá? Eu diria que é uma das maiores quedas aí que nós vimos aí nas últimas semanas. No milho, nós tivemos aí um cenário parecido de queda, né, com relação à soja. Nós tivemos aí quedas aí na faixa de 1 a 1,4%, nós tivemos o dezembro também vindo abaixo de $4 por bushel, tá? E a queda, ela foi muito mais puxada pelo que aconteceu com a soja, tá? Do que propriamente o milho, né? O milho nós vimos que o relatório acabou sendo altista, mas como ele foi muito baixista para a soja acaba aí puxando o milho. E o cenário de preço do milho ele não é diferente da soja, né? A partir do momento ali de maio, que nós vimos que a safra americana começou a ter boas condições de desenvolvimento e as condições climáticas eram favoráveis, nós vimos que os preços começaram e continuaram a cair. Tá? Com relação ao relatório de Chicago, a gente falou ontem, mas redução nos estoques americanos aí na faixa de quase 1%, né? Redução pequena, mas dentro do estoque mundial, em relação à produção mundial também, leve queda. Então tudo isso fez com que o mercado acabasse dando um pouco de força aí na segunda-feira para o mercado de milho. Mas como soja foi muito baixista, o mercado acabou voltando. O mesmo trabalho que a gente fez em relação ao relatório Conab para a soja, a gente trouxe para o milho também. Então o USDA trabalha com uma safra de 122 milhões, a Conab com 115,7, tá? Também não vamos entrar no mérito de se a safra é 115, é 122, tá? Mas vamos falar um pouquinho das exportações. A Conab projeta 36 milhões e o USDA planeja aí 50 milhões de toneladas. Nós falamos para vocês aí na soja, com relação à metodologia ser diferente, né? A Conab trabalha com um período ano, né? Janeiro a dezembro. Já o USDA trabalha aí com 1 de outubro a 30 de setembro. Então, se a gente pegar 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro desse ano, nós acreditamos aí que as exportações brasileiras possam atingir 45,8. Já fazendo o mesmo levantamento, trabalhando com o período da Conab, nós acreditamos que as nossas exportações podem ser um pouco superior do que a da Conab, chegando aí até 37 milhões. Tá? Com relação aos estoques, nós também vimos aí os nossos estoques de milho, estamos vendo, né, na verdade, cair ano a ano, né? Nós saímos de 15,3 aí para 13,5, 8, 7 e vindo aí abaixo da casa dos 5. Então nós também não temos aí muito espaço para que realmente essas exportações brasileiras acabem aumentando. Com relação aos preços do milho, no território nacional, nós vimos aí um cenário diferente do que a soja, né? Mesmo Chicago caindo, o dólar caindo, como o milho tem se precificado muito mais aí a mercado interno, nós observamos aí uma constância praticamente aí de preços. Isso porque, volto a falar,
a venda pelo lado do produtor ela está devagar. Então, como o produtor não tem vindo muito ao mercado vender o milho, o mercado interno está tendo que precificar isso base preços interiores, tá? Que tem mantido aí as cotações do preço do milho. O dólar hoje cai novamente, cai quase aí 1%, 0,91, fechando a 5,4489. Nós estamos aí praticamente uma semana de queda de câmbio, principalmente após aí o governo sinalizar que, se necessário for, pode aumentar as taxas, a taxa Selic aí do Brasil. Com relação ao clima, nós temos aí temperaturas tranquilas aí nos próximos 15 dias, entre normal e um pouco abaixo, tá? Em compensação, a gente começa a observar aí um pouco de redução de chuva aí de 8 a 15 dias, tá? Como nós estamos falando que esse de 8 a 15 dias já pega aí um ciclo final aí de agosto, nós observamos que boa parte das lavouras não sentirão nada com relação a isso. Obviamente que se nós continuarmos a ter mais falta de chuva aí entrando setembro, mas é cedo ainda para colocar qualquer ponto de risco, né? A gente só coloca a questão aí porque realmente os mapas vêm desenhando aí chuva um pouco abaixo aí do que a média de 8 a 15 dias. Já com relação à América do Sul, nós temos chuvas aí fracas aí na Argentina, mostrando que até dia 19 de agosto deve chover na faixa aí de 10 milímetros, praticamente toda a Argentina. Já no Brasil nós temos chuvas aí um pouco mais concentradas na região bem sul e na região norte, mais ao sul ali de Rio Grande do Sul, na faixa aí de 20 a 30 milímetros, tá? E a região mais central aí do Brasil sem chuvas aí nos próximos dias. Com relação à quantidade de chuva aí nas últimas 24 horas, tivemos um período mais seco aí para praticamente toda a América do Sul. Bom, por hoje ficamos por aqui. Espero que as notícias e as informações tenham sido de grande valia para vocês, que tenha ajudado vocês aí na questão de entendimento. Se precisar de alguma coisa, a D&D Agro está aí à disposição de vocês. Forte abraço e até amanhã.